Roda de Conversa. Hoje a gente tem uma convidada mega especial, a Gisele. Seja bem-vinda, sinta-se à vontade aqui com a gente. Obrigada. Bom, a lição dessa semana é a lição 8, que tem como título Mediador da Nova Aliança. Na lição dessa semana, a gente vai ver um pouquinho sobre essa nova aliança. A lição vai nos apresentar Jesus como mediador da aliança, entre Deus e nós. Por meio do sacrifício de Jesus, que foi possível essa nova aliança. E aí a lição vai citar o Salmo 40, versículo 7 e 8, que diz: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Eu achei lindo esse salmo, porque ele expressa a condição dessa nova aliança, né? Com Deus, de Deus com Israel. Uma obediência, né, que era prazerosa para o povo e essa lei que estava no coração deles. E daí, para a gente começar, eu queria saber de vocês, ainda que guardássemos todos os mandamentos, por que a lei não poderia nos salvar? A lei, ela revela o caráter de Deus, mas ela não pode nos salvar, porque se a lei fosse o suficiente, Cristo não precisaria ter vindo e morrido por nós na cruz. Então, quem nos salva é Cristo, a graça dele. Então, por isso a lei não pode nos salvar. A Gi disse tudo. Então, eu só reitero que, de fato, a palavra de Deus não salva, mas sim o autor da palavra, que é Cristo. Exatamente, e a lei tem a função de apresentar um padrão de justiça e santidade, como vocês falaram, não é um meio para obter a salvação por mérito próprio. Então, como a gente falou, a lei aponta para o caráter de Deus e também para a necessidade de um Salvador. Então, Jesus ali entra como nosso substituto, anula a pena de morte que as nossas transgressões exigiam e torna possível a nova aliança. Então, é somente pela graça de Cristo, recebida pela fé, que realmente pode ocorrer a santificação e a salvação. Então, depois, no final de tudo isso, a obediência a essa lei acaba se tornando uma consequência, porque é um serviço de amor. E, gente, se você reparou aí, desculpa, eu estava rindo um pouquinho, porque, gente, é isso mesmo. Ser o último a falar, às vezes, é desafiador, porque vocês falaram tudo. É exatamente o que eu tinha pensado também. A lei, ela fala sobre Deus, sobre o caráter de Deus, quem Deus é, e qual é o plano dele para como o mundo funcionasse, né? A maneira como o mundo deveria funcionar, se fosse viver todo mundo bem e tudo mais. Mas a lei não é um método de salvação. A lei não é a maneira pela qual as pessoas foram salvas, entende? Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, porque todos nós merecemos a morte, que é o salário do pecado, né? Então é o sacrifício de Cristo que salva, não a lei. E aí, quando nós temos, né, nós começamos a caminhar com Jesus, ele transforma a nossa vida. Então a gente começa a poder viver essas, digamos assim, essa vida boa que Deus já tinha planejado para nós desde antes. E aí a gente começa a seguir a lei. Mas a lei não é um método de salvação, não é um método de acumular bons pontos, digamos assim, ou de é, se, conseguir algo, conseguir uma recompensa, né? A lei é o resultado de aceitar o sacrifício de Cristo e de caminhar essa vida com ele, né? Sim, exatamente, muito bom. Queria saber de vocês, de uma forma prática, como você definiria a experiência de ter a lei escrita no coração? De forma prática, é o relacionamento com Deus, né? O dia a dia. A lei, ela revela o caráter de Cristo e ela nos mostra o que fazer. Então, quando eu coloco isso na minha vida, no meu dia a dia, eu paro para refletir nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, então eu estou colocando ela aqui no meu coração. Por exemplo, honrar pai e mãe. Eu tenho que refletir se eu estou honrando meu pai e minha mãe com as minhas atitudes, com os meus comportamentos. Então, é as minhas atitudes e no dia a dia, que é colocar na prática mesmo, né? Colocar em prática. Eu acredito que essa questão de ter as leis no coração também se refere a permitir que Cristo escreva elas no nosso coração. Parece meio confuso, mas eu diria que é ele pegar a palavra e transformar ela dentro da gente. A princípio, a gente não é salvo por meio da lei, mas por meio de Cristo, ele escreve a lei no nosso coração e a gente faz o que a Gi falou. Então, eu acredito que ele seja realmente, aqui como fala a lição, ele é o mediador, ele que faz a conexão para que a gente possa fazer o que a gente não faria naturalmente, porque, como o Mateus falou, a nossa condição é de seres pecadores.
Verdade. Eu definiria também como sendo a base das nossas escolhas, nossos pensamentos e ações. E escrita no sentido de ser tão forte e significativa que acabou causando uma mudança no coração. E aí, como consequência, acaba se tornando uma expressão do amor ao colocarmos ela em prática na nossa vida. Exatamente. E assim, eu acho que o termo "a lei está escrita no nosso coração" fala muito de caráter. Eu acho interessante porque a gente fala de caráter hoje em dia e é um assunto que a gente trata como de muita importância e às vezes a gente trata como se fosse algo imutável, né? Como se fosse algo ou você tem ou você não tem. E a nossa experiência com a Bíblia, com Cristo, é que sim, tem alguém que pode mudar o seu caráter, que é Cristo. Eu diria que a lei escrita no coração é exatamente isso, sabe? Não é você, eu diria assim, não é você atingir um ponto que você não erra, porque eu não sei falar sobre isso, eu ainda não atingi esse ponto, então eu não sei se alguém tem essa experiência, não é a minha, mas é no ponto de que você começa a se acostumar tanto com aquilo que quando você desvia um pouco do caminho, algo dentro de você diz que você está indo pelo caminho errado, sabe? E quando eu falo algo dentro de você, é que essa é a sensação, às vezes, né? Às vezes um pensamento, um sentimento, mas a gente sabe que é Cristo, que é o Espírito Santo que está ali conversando contigo e falando, olha, esse caminho não é tão legal de se seguir. Então, esse termo, né, essa frase, a lei escrita no coração, eu penso nisso. Essa sensação de que, independente do que eu esteja fazendo, eu sinto que a bússola de Cristo ainda está funcionando em mim, sabe? Ela ainda está me falando para onde eu vou ou onde eu não vou. E mesmo que às vezes eu não consiga encontrar, ou não tenho muitas esperanças, ou vejo muitas soluções para as minhas questões, em nenhum momento passa a dúvida do que Cristo fez por mim, sabe? Isso aí fica claro, é interessante. Isso não muda, às vezes, a situação em que eu estou, mas é uma certeza que eu diria que é um pouco confortante, sabe? Bom, esse é o momento do Fala Aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, como você já sabe, esse é o momento onde a gente resume a lição da semana em uma palavra. Esse é o momento aí em casa de colocar sua palavra aqui nos comentários e interagir com a gente. A minha palavra é Cristo. Obediência. A minha é fidelidade. A minha palavra é esperança. E a minha é promessa. E para a gente concluir aqui, eu queria ler um texto que está lá na lição de sexta-feira, convido você a ir lá se você quiser, que diz assim: a obediência não é uma mera concordância externa, e sim o serviço de amor. A lei de Deus é uma expressão de sua própria natureza, é uma personificação do grande princípio do amor, e por isso o fundamento do seu governo no céu e na terra. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falhas se sentirá aos seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e verá suas imperfeições em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Isso é a prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e a influência vivificante do Espírito de Deus está despertando em você. Bom, eu espero que você tenha gostado da lição dessa semana e que o nosso comentário tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor sobre a obediência ao Senhor, a entender que ela é um serviço de amor, que quanto mais a gente percebe a nossa necessidade de chegarmos a Cristo, mais elevada é a nossa visão sobre o caráter dele, e assim a gente consegue refletir essa imagem. Bom, essa foi a lição dessa semana. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, compartilha com seus amigos e a gente te espera na semana que vem. Olá, seja bem-vindo a mais uma lição em 10 minutos. Opa, querida! Putz! Obrigada. Bom, a lição... Opa, desculpa, te cortei. Não, pena.